que é isto? Ele quis e começamos. Ora, olá, muito boa noite. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. É a primeira vez que eu começo um podcast sem estar a beber qualquer coisa. É possível. Eu, se não me engano, é a primeira vez que estou a começar um podcast sem estar a beber. Não sei porquê. O que é bom sinal, porque também é sinal que não é o último, porque ainda não é a mítica garrafa de whisky que há de ser no último, não. Porquê no último? Foi dito no episódio 0. Não foi dito que ia ser no último. Foi dito, falamos sobre uma garrafa de whisky. Pronto. Há de se tratar. Mas é bom ter objetivos. Uhum. Agora, sinceramente, eu não tenho por objetivo abrir uma garrafa de whisky no fim. Acho que é melhor comemorar. Não esperar para o fim para comemorar. Não é? Vamos comemorando pelo caminho. Nem precisamos ter marcos, porque a edição 0 complica a matemática das coisas. Porque quando nós fizermos a 25, é de facto a 26. Então lá está, há sempre uma extra. Portanto, nunca temos esta coisa de celebrar, por exemplo, marcos interessantes. Tipo, edição número 5. A 5 é a 6. Se celebramos na 4, é ridículo. Não podemos estar a celebrar a 4, que é a 5. O valor dos números. Não, é só esta coisa de estar agora a abrir uma garrafa de whisky só me fez lembrar, não é? Em comemorar, não é? Por isso. Isto está-me a parecer um bocado para ali de ressaca. Volto a dizer, eu comecei este sem ter nada para beber. Pois lá está. Pois. Porque eu não trouxe, eu tenho esquecido de trazer também, é verdade. Não, também. Não, acho que a coisa está equilibrada por aí. Acho que. Eu costumava jogar bilhar com um amigo meu. Espera aí, está a chover. Costumava jogar bilhar com um amigo meu. E nós tínhamos essa coisa de ora pagava ele, ora dividíamos, mas nunca fazíamos questão mesmo de nunca contar se eu já tinha pago mais do que ele ou dividido mais do que pago. Não fazíamos isso. Nem tínhamos a rotatividade. Hoje pago eu, ora da próxima vez pagas tu, ora da próxima vez dividimos. Não. Das 3 hipóteses, íamos cumprindo as 3 hipóteses à medida das possibilidades de cada um? Do que fosse acontecendo, sim, das possibilidades de cada um, da disposição, mas sim, para jogar bilhar, normalmente no secundário ia dependendo muito se tínhamos lanchado ou não. Passava muito por aí. Mas dizes em relação ao bilhar? Ou... Não, estava a falar esta ideia de cada um. Agora, eu não tenho trazido, eu também, sinceramente, Eu concordo contigo, em termos de contribui-se com o que se pode, e uns às vezes podem mais numa época e outros podem mais noutra, é variável. Durante muitos anos eu não ligava minimamente a isso. A certa altura comecei a ligar, não que eu deixe de contribuir com mais ou com menos, mas os encostas é uma coisa que me enerva. Há pessoal que nunca pode, não é? Não. Mas nem nunca pode, safam-se sempre, ou arranjam uma maneira, e eu não levo a mal, entendo aquilo como é a sua forma de ser e faz parte da pessoa. Há malta que é fajuta, não é? É isso. Há malta que é fajuta, não é? Mas é assim, fajutos há-os em todos os lados. Quando tu dizes fajuto, queres dizer? Fajuto que farejam a melhor solução para eles próprios para se conseguirem incluir nas coisas à sua melhor maneira. Fajutos. Que furam. Sim. Assim, um bocado narigudos, lá está, nessa onda de fuçam até... mas
eu estava a pensar nesta coisa deste meu amigo, que a minha avó já tinha uma coisa com uma amiga que era, rodavam, ora hoje pago o lanche eu, ora hoje pago o lanche a Claudinha, e para a semana cada uma paga o seu. E era uma coisa tipo que faziam nesta rotatividade, não era não sei, agora estava a pensar esta coisa de culturalmente falando, nós portugueses que somos um bocadinho menos coletivistas e mais individualistas, temos esta percepção dos fajutos, não é? Há sempre uns que se safam, dizia aqui o Boni, não é? Não, mas eu notava mais isso, quando estava a viver na Guia, o pessoal juntava-se e cada um pagava uma rodada. Quando vim para Pombal, o pessoal do teatro, cada um paga o seu. Aquilo fez-nos estranheza na altura. Mas faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Porque há, como é que se chama? Fajutos. E mais do que isso, há gente que bebe 2 Sim. e há gente que bebe 22. Também. E assim está toda a gente à vontade. É só para isso, para que toda a gente esteja à vontade. Já podemos dizer que o vinho do Boni que tem de pagar cervejas de todas as pessoas que dão os parabéns, não é? Portanto, estás a ver? Eu já sei, este ano quando eu fizer vou telefonar pelo menos 7 vezes, Boni. Eu também não pago a pessoas chatas, verdade. Eu mando mensagens no Facebook. Não estás a ajudar. Depois. A mim, o único local onde vi uma coisa muito específica em relação a isso de pagar ou não pagar, e especificamente em relação a rodadas, foi na zona de Castelo Branco, Fundão, muito Fundão, que é o hábito de chegar ao pé dos amigos e dizer-se para o balcão: olha, põe aí uma rodada que eu não sei quantos vai agora pagar. E a pessoa diz: ok, está bem, eu pago. E depois o outro a seguir vai fazer aí essa mesma coisa. Que era uma coisa que me fazia uma impressão. Eu achei estranheza no início. Bolas, vai pagar. E as pessoas pagavam e eu achava: olha que abuso, não é? Chega a pessoa a ficar apertada, pronto, está bem, ok, eu pago. Mas depois é que percebi que funcionava para todos os lados. Porque também tu podias pedir rodadas, não é? Para pagar o outro. Exatamente. Pronto, também serve, também é outra maneira. Mas lá está, não se começa a contar. Eu acho que, desculpem, esta coisa de notarmos que alguém se safa sempre, em primeiro lugar, é alguém que se tem de safar durante algum tempo, não é? E depois, não é? Acabamos por aperceber-nos e lidar um bocado com isso. Não é? Mas esta coisa do contar é que me estava agora, sinceramente, aqui. Eu não tenho trazido também, não. Olha, eu também não. Mas tens? Tenho. Então vai buscar. Tenho. Já vem aí. Sabes que hoje o programa tem mais produção, assistência de produção. Então, mas tem mais assistência de produção e continua aí o mesmo. Continua o mesmo. Continua. É uma mensagem que eu ainda não quis parar de repetir. Ok. E depois também tenho outras ideias, portanto estou a escavar de outras maneiras também. Sabes que isto, todas as semanas, alguma coisa está diferente. Por exemplo, esta semana, os suportes dos nossos candeeiros estão muito melhores. Estão menos. Tem muito mais fita cola agora. Exatamente. Tem muito menos cuspo e muito mais fita cola. Portanto, estão impecáveis. Estás a ver, um gajo só repara no que está mal. Então, há que valorizar o bom. Eu não faço isso, senão eu fico um bocado envergonhado. Não. Estamos a melhorar todas as semanas. Olha, por exemplo, uma coisa que me pareceu uma excelente ideia para melhorarmos foi, parece um bocado ao mesmo tempo, dizer o que eu vou dizer a seguir, deixa-me dizer de antemão, que faz-me parecer um bocado, eu não tinha falado contigo, e faz-me parecer um bocado um pedido de um grito de desespero, quando não há desespero nenhum, antes pelo contrário. Mas como há pessoas que nos dão feedbacks, que
podiam-nos dar feedbacks de temas ou de coisas que lhes atravessem a mente. Deixa-me ir buscar aqui o chá para andar. Produção. Produção é isto. Produção. Hoje então é chá. É algo digno para quem está a ouvir. Acaba de chegar uma bandeja com 3 canecas e um jarro com chá quente. Um chá que traz uma casca de limão e traz umas saquetas e traz umas misturas, João. É chá. É chá preto com limão e gengibre. Então vocês querem mesmo acabar com isto, não é? Pois é, olha, mas se quiseres eu tenho ali... Então, mas o que é isto? É possível. O que é isto? Há que variar. Tu não gostas de chá? Não, você então é variar. Olha, acabei de encontrar o tema desta semana para mim e agradecer ao Boni. A sério, tu não tens por hábito dedicar-te às ervas com água fervida? Não. Eu sou um bebedor de chá por vários motivos. Acima de tudo porque não há nada no chá que não faça bem. E de facto é das coisas. Eu bebo litros e litros de chá. Tenho estado mais em casa nos últimos meses. Nos últimos 2 meses tenho passado muito mais tempo em casa do que anteriormente e tenho bebido litros e litros de chá. Agora, não sei se gostas com açúcar ou não, isso aí já fica ao teu critério. Olha, vais ter de pescar. Não há problema. Eu tive Obrigado. muita falta de cuidado a saber desse chá. Eu vou já trocar para aqui. Pronto, sim. Obrigado. Não sei o que dizer. Neste momento, para quem apenas está a ouvir, Quem nos está a ouvir, nós estamos a o Boni está com uma cara. Eu acho que é a primeira. Boni, a sério, eu só não te digo para tu te virares porque tu de costas ficas bem melhor, mas Está impávido, está incrédulo. a expressão é incrédula. Mas eu não sou obrigado a ver isto. Não és, não, de forma alguma. Não és nada obrigado. Eu vou buscar. Tu em edições anteriores já tinhas falado que ias fazer chá um dia Sim, destes. eu chá. tinha falado. É assim, isto foi uma coisa, é um hábito mais português do que. Ou melhor, não é mais português, europeisticamente falando. Epá, está bem, não quer saber. Sério? Não quer Pronto. saber. Não vou, peraí. Por cima tens uma chávena com motivos de Natal. O que é isto? É chá. Tu nunca foste muito chá? Não. Em casa, a sério? Não. Chá para mim é como a canja, é quando um gajo está dentro. E que é obrigado. A sério? Sim. É giro. Para mim o chá é diferente. Para mim o chá, inicialmente, era uma bebida ligada ao jantar que não era jantar. Ou seja, aquela refeição feita no domingo ao fim da tarde, que é comer o que foi sobrando durante a semana, ou assim pão, sandes e coisas do género, umas torradas e isto, e normalmente acompanhado com chá. Era aí muito. Depois ganhei o hábito do chá já na faculdade como bebida para estares a beber durante uma noite, para não estar sempre a embarcar café. Não. Chá não. Chá é mesmo quando estás doente. Sim, porque sou obrigado. A sério? Claro. Oh, jovem. A sério? Ora, veja lá. Até já me estou a sentir. Chá? Digo assim, enquanto houver água no alqueve, eu devo ter vinho em casa. Trouxemos num copo de chá das vinhas. Chá de vinho. Já podemos continuar. Pronto. Acho que não te falta nadinha. Eu bebo as duas. Dizia-me um proprietário de um estabelecimento de ginja tradicional, uma ginja num castelo qualquer de Portugal, que enquanto houvesse água na fonte do castelo, não ia deixar de existir ginja no estabelecimento dele. Claro. Não faltariam ginjas enquanto houvesse água. Portanto, o chá. O chá faz-te um bem desgraçado a tudo. É uma excelente maneira. Mas eu estou bem. É uma maneira de beber litros e litros de água. Só por si já é. Água é vida. O leite é juventude. Na tropa no jovem, se tens mais de 18 anos e queres ter uma carreira de futuro, vem para a Força Aérea. Vem para a Força Aérea. Na vida como no desporto. E o chá
E depois é uma excelente maneira de pôr uma série de minerais e de repor muitas, principalmente óleos essenciais de lá está das ervas que são usados, que reforçam o teu sistema imunitário e até ajudam-te a lidar melhor. O chá preto é um tónico excelente. Eu uso o chá e uso as plantas para misturar o chá mesmo com intuitos. Não faço um chá só. Tenho aquele chá, vou pôr aquele chá. Porque cada momento do dia, cada altura da vida tem o seu chá diferente. Pois, lá está. Posso dizer, por exemplo, como costumamos estar aqui e ainda está fresquinho, este chá tem gengibre. Que funciona, aquece de dentro para fora. É verdade. Pois, mas não quer ser aquecido dentro para fora. Pronto, está. Isso faz tudo muito bem e tem propriedades boas, mete óleo, muda o filtro. E bate, que ainda é pior. Que deixa-te mesmo confortado ou eufórico ou tonifica-te. Um chá de hortelã tonifica e dá-te mesmo um boostzinho de energia. Desculpa, canela, o chá preto, não é? Que só por si. Aí eu noto a diferença. No chá preto noto a diferença. Uma das coisas que utilizava para fazer noitadas de estudo era chá preto à bruta, mas assim com um bolo com 4 saquetas. Até enquanto não fizesse espuma, enquanto o chá não fizesse espuma e a colher não se segura em pé. Não era. E realmente aquilo é 20 vezes melhor que o café para estares acordado e para estares esperto. Vais bebendo, bebes. Era o Red Bull. Quer dizer, já havia Red Bull, mas pronto. E depois era aquilo que tu estavas a dizer, é uma bebida quente, é uma bebida barata, é uma bebida que tens sempre em casa. Portanto, Também uma box. Não, lá está, é diferente. O chá é diferente. São épocas também. Acho que chá é no inverno. A não ser que faças iced tea em casa. Também era uma coisa que se faz. Pronto. Que é fazer chá e ter. Iced tea, gostas? Não, bebo limonada. Se é para isso, bebo limonada. Não, mas a sério, não gostas de iced tea? Não sou muito. Não sou para estragar é Coca-Cola, não é iced tea. Pois. Não, eu com o chá, por acaso, é bebida assim. Tu estavas a dizer que era quando estávamos na universidade, e foi precisamente, era também na universidade que nós também fazíamos. Pronto, tu dizias que fazias noitadas de estudo, eu sou um bocadinho mais sincero, nós fazíamos noitadas. Mas nas noitadas não vou dizer que andava a beber chá, menino. Nós fazíamos bastante chá. Nós, na altura, eu costumava frequentar uma casa onde viviam 6 homens e um boxer. E era das casas mais organizadas que eu alguma vez vi. Havia um cuidado de se tomar conta uns dos outros. E estava sempre um bolo com chá durante o ano inteiro. Sempre um bolo de chá em cima da mesa. Havia torneios de Magic the Gathering, que as pessoas punham-se lá a jogar com as cartinhas e havia sempre um jarro de chá no meio da mesa. Fazia-se torneios a jogar computador, em que montavam-se 8 computadores numa sala pequenina, quase do tamanho da nossa, e o pessoal ficava horas a jogar Battlefield, ou o que é que fosse, e era chá. Então havia sempre chá. E porque lá está, porque é uma bebida barata que não é. Desculpa, passar uma noite a beber cerveja é destrutivo. Quer dizer, pelo menos para mim já é. Construtivo ou destrutivo? É destrutivo. Quer dizer, ontem não era. Hoje já é. Não, eu posso dizer, ontem eu já não bebia tanta cerveja como ontem há muito tempo. E bebemos para aí que é 10 mil, um número algures de cervejas, não é? Princípio básico, está tanto em Botsuana, se tens em Botsuana, não sei, não contei quantas. Não contas, lá está, estás a ver, tipo que não estavas a contar quem. É isso, lá está, é isto. Quando estás a beber dentro desses parâmetros, não contas. Não contas. Não, eu também não estava a contar, mas pronto, não bebi cerveja, mas eu já estou
muito cansado. E esta explosão das cervejas artesanais é também porque as pessoas estão. Em primeiro lugar, é moda, é importação. É importação do fenómeno. Em segundo lugar, é porque não, também as pessoas estão fartas de sempre a mesma água gasificada. Não, não. Pode haver 1800 cervejas, vais sempre a tocar na Superboc ou na Sagres. É isso aí, vais lá aterrar. Podes ir molhar o bico fora, não é? Podes ir. Mas é precisamente isso que eu estou a dizer. Vais buscar outras coisas para beber, vais procurar variedade. Porquê? Porque já vais à procura de outra coisa que não seja. Tudo bem, antigamente havia. Antigamente. Sagres Superboc, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, era Sagres Superboc. Tínhamos as Tuborgs, que eram aquelas coisas que já vinham com um bocadinho mais extra. Cerveja de importação, que era a Carlsberg, que havia em bares e discotecas. Também tinhas, mas não tinhas uma distribuição tão generalizada dos mais diferentes tipos de cerveja. E, sobretudo, mesmo os grandes produtores de cerveja começaram a diversificar, a fazer pequenos nichos de mercado. Funciona, são cervejas que vão tendo épocas, vão tendo modas e muda-se, sei lá, as cervejas pretas já mudaram de nome quantas vezes. Ao fim de uma são sempre cerveja preta, não é? Ao fim de uma semana. As águas de sabores, não é? Também primeiro havia água com gás, e depois de repente já de limão, já de frutos vermelhos, já de gengibre, já. Que é bom, que é é diversificar, é poderes diversificar. Não, pronto, uma semana a beberes 1 litro de cerveja por noite, sim, não dá saúde nenhuma. Mesmo em anos universitários, tu cansas-te, a sério, eu cansava-me, nós lá está, por isso tínhamos o chazinho que foi sempre, mesmo em anos. Eu respeito, João. Tu estás a fazer essa cara. Eu acho que, pronto, não me lembro desse cansaço. É só isso, não me recordo desse cansaço. Recordo, pronto. Não, aliás, se for olhar para essa época, sim, quer dizer, cerveja, vinho, mas depois ainda é aquela altura em que tu te estragas muito com bebidas brancas, em que andas nos vodkas isto e mas não é todas as noites. Isso, não é todas as noites, mas quer dizer, houve épocas em que havia uma frequência, uma frequência universitária semana académica, mais ativa. Não, a queima, lá está. A queima era a conclusão de um bom mês. Porque a melhor forma de tu teres uma boa queima dentro desse espírito era ir-te preparando antes. Então, eu diria que entre a época, sim, na casa onde eu vivia, nos Goliardas, mas já ainda antes de lá viver, a minha casa também se fazia as festas das bebidas temáticas sempre entre quando acabava a época de exames, ali em fevereiro, e depois tinhas março, abril, com pausa para a Páscoa, e depois vinha logo maio, vinha a queima das fitas. Portanto, tu nessas 4, 5 semanas antes, fazias pelo menos uma festa por semana. Porquê? Porque não havia exames, só tinhas que ir às aulas e estava tudo ainda muito no início do semestre. Uma festa por semana e depois no dia a seguir e só assim calmavas e... Não, a questão é essa. Eu estou-te a dizer festas organizadas em casa. Depois há todas as outras onde vais. Estamos a falar de festas, tinha bem 40 pessoas, muitas vezes 40, 50 pessoas. Era estragação, havia um balde. Ainda hoje, na minha caricatura da plaqueta, aquela coisa da caricatura, ainda lá tem o mítico balde de sangria que eu tinha. Tinha um balde específico, levava 8 litros de sangria, que fazia sempre de uma determinada maneira, com uma determinada receita. Eram grandes acontecimentos. De borracheira, de pura borracheira, de se beber muito. Nós bebíamos chá, por acaso era uma chá, mas volta outra vez. Também já bebias depois, quando chegasses ao fim da noite. Ou era bebida de trabalho, ou seja, estás a estudar ou a trabalhar em qualquer coisa. De vez em quando também se fazia isso. De vez em quando também se fazia isso. Não é? Ou estás em jogos, sim, ou estás numa noite em que não te queres emborrachar. Exatamente. Uma noite em que não te queres emborrachar. É isso que eu estou a dizer. Aí sim. É isso, não é? O que eu estou a dizer é isso. Não é? É uma bebida que serve perfeitamente para não te emborrachar. É, para estar em
Em casa, a conversa, É com o também pessoal. uma vida de conversa. É uma vida de conversa. É também uma vida de conversa. Para mim é vida doente. Pronto, lá está. Desculpem lá, não é nada contra, desde que não me obriguem, Não, não, mas epá, eu a mim não. é a única altura que o Chá me sabe bem. Ai, estou tão doente. Mete uma colherada de mel. Ai, tal, mete uma bagaça. Agora não dá para deixar. Pronto, já aditivado. Também é bom, também gosto muito de misturar. E aquecia de fora para dentro, dentro para fora, de lado, de cima para baixo. O bagaço mata o bicho, não é? Era uma coisa que eu gostava que existisse, mas era a cura para a constipação. Bagaços. Eu acho que há uns comprimidos assim. Sim, eu sei que tu és fanático dessas coisas. Antigripes e esse tipo de coisa. Desses gripes. A indústria farmacêutica tem que viver, é necessário para nós, Mas para a constipação, eu não sei se. para a constipação e para qualquer outra coisa. Aliás, normalmente basta um paracetamol. É necessário explicar-lhe para que serve. Às vezes, A pessoa toma um paracetamol e diz: este é porque me dá a cabeça. Mas tem sério, mas eu explico sempre ao comprimido. Mas juradinho que eu caia aqui para o lado. Só quando estou a tomar o comprimido não penso internamente. Este é para não sei quantos, está bem? mandas o comprimido para ali. Explique-lhe. Explique-lhe. Não, às vezes, sério, coisas musculares. Não é? Devias tomar um anti-inflamatório. Não, tomas um paracetamol e explicas-lhe. Vais lá de anti-inflamatório. E ele faz. Porque é um bom placebo. Pronto. Mesmo para febres, é tudo. Tudo se resolve com paracetamol. Eu, para mim, das coisas que mudou a minha vida foi quando passou a haver genéricos do Benuron. E ibuprofeno. Epá, é muito melhor no supermercado. Já viste? Tu agora vais ao supermercado e trazes podes logo comprar os comprimidos diretos. Então é aquela velha piada, não é? Então, tu vais ao supermercado, velha piada não, que o fenómeno é recente cá, mas vais ao supermercado, compras, não é? Um frasco de aspirina, 3 lamelas de aspirinas, meu, acredita, podes tomar aquilo e nunca mais tomas aspirinas na vida. No balcão do supermercado. Pois aquela quantidade que podes comprar é. Não sei se há limites, deve haver limites. Há limites para tomar aspirinas. Não, eu sei, eu estou a dizer mesmo para comprar. Para comprar aspirinas? Sim, não sei. Não sei. Desculpe, o senhor não pode levar. Queria 2 paletas ali para o meu caminhão. Tens a ideia. Não, a sério que são precisos um número ridiculamente baixo de aspirinas para não precisares de tomar mais aspirinas. Pronto, ok. Eu quando digo 3 aspirinas é assim, não ando longe disto. Dependendo não é? Se for uma aspirina assim deste tamanho, de meia deve chegar, não é? Assim, deste tamanho eu estou para quem está a ouvir é um queijo da serra, exatamente. Certo, mas eu não tenho gado e já derretido. Para coisas de aspirina. Mas é verdade, uma pessoa consegue comprar assim 3 caixas, achas que alguém te vai proibir? Senhora, desculpe, não pode levar 3 caixas de aspirina efervescente. Mas é para o duche, é para o banho. É para pôr no banho, que é. Eu gosto de cheiro a limão. Cocinhas. Fazer um spa patrocinado pela aspirina, pela Bayer. Qualquer coisa patrocinada pela Bayer dá sucesso. Desde que tenha muito dinheiro, desde que eles dêem muito dinheiro, eu alinho. Agora. E não censurem o que eu vou dizer, não é? O que os senhores da Baia? Sim. Está bem. Não, eu sei que isso é o mais difícil. Mas se chegar ao supermercado, eu gostava, lá está, que houvesse uma cura para a constipação. Eu já só gostava de ser o Sr. Baia. Era uma daquelas coisas que eu gostava que o futuro tivesse. Era assim, um comprimido que. Mas depois não podias ficar em casa para faltar ao trabalho. Há outras doenças para ficar em casa e faltar. Mas as outras são mais graves. A constipação é aquela coisa. As outras são tuas, uma constipação. É uma frase ninguém horrível. papa a constipação. Mas eu acho que aí estamos todos a ser. Eu estou constipado. Ninguém papa. Acho que estamos a ser mesmo machistas nesta coisa da constipação. É uma coisa muito complicada. Porquê? Faz-me sempre lembrar aquela frase feita que se diz que é Deus Nosso Senhor deu a constipação aos homens, que é para as mulheres perceberem o que é 10% das dores de parto. Porque para nós estar constipado é um drama. Estar doente. Sim, mas isso é um drama. Isso rapaziada. nós sofremos mais com
com as maleitas da doença. As mulheres já estão habituadas a sofrer, não é? Não querendo ser machista. Não, É isso, é exatamente isso. Até estamos a valorizar a capacidade. nós sofremos muito mais, a sério. Um homem tipo vira o maior maricas do mundo com uma gripezinha de uma semana. Não consigo sair da cama. Mas é difícil, é Faz-me o convencer. almoço. É difícil convencer que isso Mete não uma é colher fita. de mel no chá e bagaço. É que é sempre interpretado da parte delas como preguiça Não, é mesmo ou doença. aproveitamento da situação. É mesmo doença. Isso é. Mas se não estivesse, mas quando estás sozinho, a mim acontece pronto, quando estou constipado. Estás sozinho, percebes? Portanto, essa é uma daquelas coisas de não vale a pena reclamar com Não faz ninguém. teatro para ninguém, não é? Cara, É estúpido estar constipado, não há ninguém para Não tu há chamares ninguém. atenção. Não há ninguém que te vai fazer uma coisa diferente. Então é dizer, vou fazer chá, e a sair daqui só ao trabalho e fica. Depois, claro, vais fazer porque vais sentir melhor. de gestão de líquidos e Sobretudo. É uma boa bebida quando estás constipado para beber litros para ir Lá beber. está, vocês estão a dar razão, estão a ver? Não, também. É uma boa bebida para não ficares constipado. Não. Eu ando Tu bebes chá. muito nesta onda do preventivo e do cada vez mais Sim, é a idade. que Traz depois com o tempo. Mas eu ainda tenho tempo. Eu ainda posso beber mais uns canecos. Podes bebê-los à vontade. Eu tive de beber 5 litros de Sintra sem álcool. Não, por isso mais vale a pena beber chá. Estás a ver? Mas Olha, eu é tive isso. de beber. Cerveja sem álcool ou chá? Nunca provei cerveja sem álcool. Tu nunca provaste cerveja sem álcool? Temos de fazer um espetáculo. Temos de fazer um O quê? Vocês faziam um espetáculo e bebiam cerveja sem álcool? 5 litros dela. O meio caminho Não. teatro. Meio caminho de teatro. Já produziu um espetáculo que tinha eu e o João em que se bebia muita cerveja. Nós experimentámos com cerveja a sério. Mas não correu muito bem. Chegámos ao fim. Do ensaio. Do ensaio. Mas depois Mas foi difícil chegar ao fim. aquilo fazia muita azia. Com E chá era bem melhor. E então pronto. E então Eu sou ator. podemos revelar que quando chegámos aos Sim, espetáculos sim. passámos a usar a cerveja sem Cerveja álcool. sem álcool. E não era uma qualquer, era mais barata Era que mais eu. barata que Já eu. que era cerveja sem álcool, ao menos não se gastasse muito dinheiro nisso, não é? Mas foi. Realmente. Custou-me imenso, a sério. Isso foi só uma vez e custou-me imenso. Por acaso não me importava nada de repetir, mas ia custar imenso na mesma. Cerveja sem álcool é horrível. Eu não desgosto. Mas eu não. Agora não é uma bebida. É uma bebida, posso pedir, mas é raro. Não tenho tendência a pedir. Não tenho tendência a pedir. Eu, em relação ao chá, das expressões que sempre ouvi quando era pequenito, era porque o meu pai não é grande apreciador de chá, ou não gosta mesmo. E consigo entender o porquê, porque a minha avó, do lado do meu pai, era chás para tudo. E então, pronto, demasiados. Obviamente. E então ele sempre disse isso, o chá é em pequenino. Era a desculpa simpática e a piadinha para quer chá? Não, já vi em pequenino. E era daquelas coisas que tu associas a chá, então não é uma bebida. Quando és puto, eu não gosto. Pronto, já é assim uma bebida que se pode dizer que não. Mas eu sempre gostei, sobretudo porque faço o crime, para quem é verdadeiro apreciador de chá, de pôr açúcar. E eu não sou poupado no açúcar. Eu dependo da minha vontade. Eu posso beber com açúcar. É como o café. Posso beber café com mais ou com menos açúcar, depende daquilo que não tenho essa prática. Já tive durante tempos, por exemplo, quando estou a trabalhar, gosto de beber cafés cheios e eu bebo café cheio normalmente, mas também tenho uma história por trás disso. Eu comecei a beber café cheio. Eu durante os anos do secundário, bebia café escuro, italiano mesmo, sem açúcar. Pousavam a chave e eu bebia aquilo no escândalo, que me permitia, que me fazia tomar assim 8 cafés por dia e coisas do género. Durante os anos de secundário e universidade, mas depois passei uns meses na Holanda e um café expresso na Holanda custava na altura 2,40€. Um cappuccino custava 2,10€.
matemática tuga simples. Para que é que eu vou comer tomar um expresso, uma coisa pequenina, ainda por cima eu pedia italianos, portanto tinha esse hábito, que aqui não vou pagar 500 paus por 500 escudos. Não vou pagar 2,5€ por um shot pequenino de café. Então comecei a ver, na Holanda havia cappuccinos. E quando, de vez em quando, me apetecia um expresso, pedia o cheio. Porque pagava ao mesmo, não é? Ao menos tinha. Era como se tomasse 4 italianas numa só chave, não era? Acho que uma cerveja Quanto é que custa uma cerveja na Holanda? Sim, lá na Salvador. Depende dos preços. Sim, Depende do tipo de... Na Holanda não se diz uma cerveja porque depende de muito. Uma cerveja normal, €1 e... Estás a ver? Até estavas a ver 2€. cappuccinos. Depende, não. Em cafés, ia para uma cerveja, um pint ia para 2,30€, o mesmo preço. Sim, bom dia. Bom dia, dona não sei quantas. Queria uma torrada, queria meia torrada. Meia torrada e um pint. Oh! Claro que sim. Não, então, na Holanda era uma cerveja de cavalo cansado. umas fritas meat pint. Fritas meat pint. Umas fritas meat pint. Batatas fritas e um pint, sei lá, um pequeno almoço holandês. O chá servia também como bebida no fim da noite. E depois, sobretudo... Na Holanda é Amstel. Diz? Na Holanda é Amstel. Amsterdão é Carlsberg e as cervejas. Cerveja fantástica. Isso aí eu vou lá, pede, Santiago, protesta. Quando se fala tanto de chá, arranja aí alguém pede vinho. Um gengibrezinho, se faz favor. Uma rodela de gengibre para pôr aqui. E podes deixar o bolo aqui. Enquanto houver alqueva. Vou-te deixar aqui ao lado. Obrigado. Não te falte nada. Obrigado. Não te falte nada. Obrigado. Eu de regresso. Ora bem. Agora um silêncio esquisito. O que é que estávamos a dizer? Desculpa lá, deu-me assim uma desatenção. Fiquei perdido com a Amstel e não sei o quê. E Grolsch. Grolsch. Cervejas muito boas. Eu gostava de beber cerveja. Agora é que já me cansei um bocado e não me consigo cansar do chá. Do chá. Eu sou um rapaz de café. Mas o que é mais engraçado nisto é os hábitos de se fazer pausas para bebidas ou a quantidade de bebidas que a gente necessita. Em primeiro lugar, uma maneira de beber água. Há uma maneira, uma maneira de beber água, culturalmente ingeridos. Tu sempre precisaste, ao longo da jornada de trabalho, não é? Mesmo da tua individual, não é? Sempre foi preciso haver pausas para, não é? O trabalhador que levava a merenda, ou as mulheres que levavam a comida, cozinhavam e levavam a comida aos homens que estavam a trabalhar no campo. Mas aí não é o ambiente de beber chá e café, e é o ambiente de beber o chá das vinhas, pá. Não, mas é a pausa para beber. E café, ok, café da boa. Não, café bebes de manhã. Estou a pensar também em termos desse aspecto. Agora, é engraçado que não há qualquer empresa que não forneça ao seu trabalhador a possibilidade de beber café na empresa. Sim, mas isso é porque é para dar gás. As inas são as substâncias do século XXI, do final do século XX, princípio do século XXI. Uma máquina de café tem sempre que existir. São as inas, não é? Não tens trabalhador, quer dizer, o trabalho, precisas desse input energético, não é? Que é única e simplesmente para o corpo. Ok, pode desenvolver a acuidade mental, não é? Mas não te desenvolve a acuidade, não é? A capacidade de estar focado naquilo que estás a fazer. Não é algo que te permite, por exemplo, olhar para o que te facilita olhar para o lado e observar a natureza de outra maneira, não é? A cafeína é uma substância formadora de escravos do trabalho. De gente focada no trabalho, e quanto mais cafeína tu deres, o mundo moderno dá cafeína às pessoas, para as pessoas estarem focadas na sua missão. Sim, mas a própria pausa para beber café, a própria pausa é importante. Eu no meu trabalho, estou muitas das vezes dentro de uma estufa a pintar, com o fato vestido, com a máscara na cara, e sinto a necessidade de sair dentro
Não pode estar mais de não sei quanto tempo no Não trabalho. podes. Se fores por aí... Mas estás a ver, óbvio, Não, mas a necessidade de saíres dali... vai dizer a um pintor holandês que ele não pode, que ele tem de estar mais de 45 minutos Mas eu dentro da trabalho estufa, na Holanda. ele diz logo, tipo, olha, o sindicato e é muito complicado e as queixas, sabes que a autoridade de trabalho chegar aqui e Como é descobrir que é a taxa de isso. desemprego na Holanda? É como a nossa. Neste momento, sim. Neste momento. Mas não é. Não, a cultura deles é que fez com que eles não papam grupos do patrão. Porquê? Porque eles têm uma coisa muito eles têm um sistema de regulamento, a Holanda e um país civilizado, a maior parte dos países civilizados têm sistemas de regulamentos que são muito fáceis de dar a volta. Mas regras são regras. Se a autoridade de inspeção te entra no coisa e tu estás há mais de 45 minutos, o patrão, as penas são pesadas o suficiente para ele preferir que o funcionário siga a regra do que ser multado. Acontece muitas vezes, não estou a dizer, não são melhores que nós, não é todo lado, não são todas as pessoas. Atenção, há muito. Na Holanda o que é que tens? Por exemplo, tens polacos que trabalham 24 horas por dia sob o regime de escravatura, quase. Ou húngaros, ou portugueses, sim. Mas um cidadão daquele país tem direitos, deveres, e se ele cumpre os deveres, tem direito aos direitos. É uma perspectiva que tens em relação à lei e em relação à... É a diferença entre uma regra e uma diretiva. Uma diretiva são, digamos, é uma linha base que te diz que deves ir mais ou menos por ali. Uma regra ou uma lei diz-te que é de uma determinada forma. Porque culturalmente nós, exatamente por vivermos anos e anos eu não diria corrupção, eu diria cooptação, é mais por aí. Temos culturalmente a tendência a ver a lei como algo que é só indicador, não é bem aquilo que eles querem dizer. É mais ou menos. É como o limite de velocidade é 50, portanto tu andas a 50. Não, deverias andar a 49. É só isto. E andas a 70, mas... Claro, porque se tu pisas 50, o que é que te impede de pisar 51? Onde é que é o limite quando passas o limite? E depois eles também fazem aqueles 10 de tolerância, portanto vais a 60. Não, cara, estamos a falar de... Isto é generalizado. Uma brincadeira da Holanda também, que se conta muito, que é a pontualidade dos comboios. Os comboios não se atrasam. Não se atrasam. Não, também não esperam por ninguém. É àquela hora. Quando nós... É generalizado. O cumprimento de horários... Mas de toda a parte. Porque, por exemplo, o trabalhador chega à hora e tem que estar ali àquela hora. Mas depois a hora de saída quer dizer... Vá lá. Faz um jeitinho. Sim. E aqui chegamos a algo fundamental da cultura nacional. Que é o jeitinho. O jeitinho é a instituição. É o engenho e a arte. O engenho e a arte. Se juntarmos as duas juntas, dá o jeitinho. E tem muito a ver com uma cultura de subserviência de séculos. Porque se tu fizeres um jeitinho, estás a mostrar que gostas de mim. Exatamente. Que tens algum interesse por mim. E a coisa mais ofensiva que pode haver é tu não teres interesse por mim. Mais do que eu e tu cumprirmos as regras ou não cumprirmos as regras. Porque as regras não foram estabelecidas entre nós. Não fui eu nem tu que definimos as regras. Portanto, o que é que eles sabem? Não é? Quando nós falamos de coisas mais pequenas, em que as pessoas se encontram e em conjunto definem as regras, se as pessoas estão cara a cara, se alguém não cumpre a regra, o outro diz, então, não foi isso que nós combinámos, pois não. E a pessoa fica sem chão ou muda as regras. Atira as cartas de Monopólio para o ar, não é? Aqui é sempre visto a regra como algo que é meramente indicativo. Não fui eu que defini, não foste tu, de certeza que a ti também não te dá jeito, a mim também não. E se todos nós fizermos isso, se todos nós dermos o jeitinho, tudo isto vai andando. É melhor, não é? Não é. Não é.
E a prova provada é que a excelência não se obtém com jeitinhos. A qualidade não se chega à qualidade com um jeitinho. Não é a cuspe e fita cola, não é aqui com muito jeitinho que se consegue fazer uma coisa que é boa. Não é? Eu estou aqui a falar. Eu acho que tu podes fazer uma coisa. Cola. Eu acho que tu podes fazer uma coisa Interessante. boa. Eu acho que tu podes fazer uma coisa boa e usaste todos os jeitinhos que precisaste para lá chegar. A questão, porque senão não o vais fazer. É mais uma questão Porque senão não o vais fazer. Agora, qual é que é o teu limite de cooptação? Ou não tens nenhum? Ora, a mim ninguém me compra. Eu não. Qual é o meu limite de ceder? Eu visto camisolas com. Eu gosto de vestir camisolas, gosto de experimentar vestir a camisola e dar jeitinhos e tentar. Mas há regras que não pertencem ao. Eu tenho um exemplo estúpido que me lembrei há bocado, que era uma coisa que não se fazia, e se eu disser não usar capacetes no local de obra, Sim. era uma prática comum. Conduzir sem cinto de segurança? Era uma prática comum. Não é? E é um bocado estúpido. Não andares num local de obra sem capacete. É assim, o que é que o capacete... Ai, faz-me calor aqui em cima. Entre o calor e o tijolo na cabeça, não é? A escolha é simples, não é? E os acidentes... Mas o sentido da autodeterminação do ser humano... mas os acidentes de trabalho... Eu faço o que eu quero. Tu lembras das taxas de acidentes de trabalho, sei lá, na década de 80? Houve grandes alterações nesse aspecto. Houve grandes alterações. Repara, porque se nós aumentarmos o nível de regra de atenção, basta esta coisa, se tu tens de andar com o capacete, não podes tirar o capacete, tens de andar com o capacete, isto obriga a haver uma atenção, porque há uma consciência, nem que seja o capacete está-te ali a marcar que percebes. Mas é estranho, porque depois há um dia que tu te esqueces de pôr o capacete, já notas, e já não te sentes bem, tens que ir buscar o capacete. É uma questão de hábito. Neste sentido. Todas as regras... Eu falo isto em relação, por exemplo, à máscara. O meu trabalho também envolve muito pó, e era uma coisa, foi sempre uma coisa que, máscara. E se há um dia que não estou a usar a máscara... Transtorna. Sim. É como conduzir para mim sem cinto de segurança. Ok, agora os carros apitam e dizem que não vais com o cinto e é isso que te incomoda. Não, mas mesmo a primeira coisa a entrar no carro é pôr o cinto de segurança, é automático, já está no movimento de sentar, já está incluído o agarrar o cinto. Agora, o cumprimento das regras pode ir por dois caminhos. Um dos caminhos é a própria comunidade que aceita cumprir essas regras, ganhar consciência de que elas são necessárias. Exemplo, esta coisa dos fogos e de andar a limpar as matas é uma obrigação, toda a gente está assustada com as multas, com isto e com aquilo, mas devido à tragédia do ano anterior, toda a gente está consciente que se tem que fazer alguma coisa. Isto é a sociedade, chamamos assim, ou a comunidade, a levar que se cumpra uma regra. E a regra vai indo nesse sentido. Outra é coisas de bom senso que a comunidade não está nem aí. Exemplo, falavas dos capacetes e as motas. É preciso ser repressor em relação a esse aspecto para que se alterem os hábitos. E a tua comunidade não está interessada nisso. Eu não sou muito de citar o Marcelo. Qual deles? O McSelfie. O nosso McSelfie. Okay. Eu nunca sei qual dos dois. Não, mas o Marcelo D2 não, o presidente Marcelo, mas ele há uns tempos atrás ouviu a dizer relativamente a uma lei qualquer, precisamente dessas um bocadinho mais fraturantes, que obrigava, já não me lembro concretamente o que era, mas ele que às vezes as sociedades, vem de direito, não é? Às vezes a lei vem para obrigar as sociedades a mudar quando elas notoriamente não querem ser mudadas, mas precisam. A revolta da Maria da Fonte é o clássico disso. A revolta da Maria da Fonte basicamente é a revolta da população que começa no Minho por causa do desejo lógico, por questões de
saúde pública determinar que os enterramentos nas igrejas. E exatamente porque se termina, a população revolta-se e vai mandar o governo abaixo. E consegue, pronto. E isto, por vezes, este impor da lei é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso ter sempre um equilíbrio em relação a isso. É como a gestão dos locais onde se pode fumar e não se pode fumar. É como agora a questão do sal nos alimentos. É como a questão do... É como o direito ao porte de arma. É como o direito... Eu sei, eu gosto de usar os bugalhos. Era coisa óbvio, tu não é? Estavas a dizer. Bugalhos, sim. O que é que eu tenho de dizer? É estúpido. Em que sentido? Trau. Eu gosto de desafiar. Em que sentido? Ping-pong. Até agora tenho estado assim a fazer também um bocadinho. A regra é uma coisa boa. Eu sempre fui desafiador das regras. E não quero estar aqui a transmitir uma ideia de que, não, a regra. Eu gosto de regra. Eu aprecio. Mas como é que a gente joga isto? Eu aprecio, exatamente, eu aprecio a ordem que a regra traz e depois aprecio o caos que eu levo para as coisas a seguir, não é? Mas pronto, se não houver regras, como é que nós as contornamos? Exatamente, não é? É preciso haver limites que é para podermos esticá-los, não é? Mas estavas a dar algumas ideias bastante agradáveis e eu apeteceu-me só meter a garfada a licença de porte de armas porque lá está, professores na escola, esta coisa toda das armas na América e agora ouvi dizer, li alguma coisa que era um banco que vai deixar de dar armas aos clientes que abrirem. Sim, a conta. Sim, isso já vinha no Bowling for Columbine. Já no Bowling for Columbine. Eu já não vou abrir conta. Não, já não tem piada. Agora já não me dão uma caçadeira, não é? Eu, em relação às armas dos Estados Unidos, tenho a opinião que qualquer europeu tem. Ponto final. Não há nada a discutir. Esta percepção de o Estado impor um sentido, uma moral, usa o capacete quando andas de moto, tomar conta de ti, sim, que é revoltante para a individualidade americana. Sim, não é só americana. Eu conheço muita gente eu conheço gente muito estranha, eu sei que já te percebeste disso. Mas esta coisa da individualidade e não do Estado estar a tomar conta de ti é exatamente o que difere em termos de ser mais liberal ou menos. Eu conheço pessoas que são absolutamente um Estado de desaparecer. São tão de direita que são quase anarcas. Não que são anarcas. Falava-te no outro dia da história de na Arábia Saudita não haver impostos e ter passado a existir impostos há relativamente pouco tempo. Isso é uma história muito boa. Não é? Pegar num país que não tem um sistema de impostos é algo que nós não conseguimos imaginar, não é? Pensamos, então como é que eles são um país? São um país porquê? Eles são um país porquê? Porque têm um território. Tem uma história. Tem uma história, mas tem uma população, são um Estado, porque tem uma população, tem um território e tem um exército. Tem um exército. Também. E leis que regem essa. As três condições para o Estado. O exército não é obrigatório. Mas em que é que, se não existir impostos, em que é que o Estado existe? Existe nas regras que te impõem de socialização, de como é que vives com os outros. Como é que vives com os outros? Diz-te o que é que podes fazer e o que é que não podes fazer. E de resto, que mais relação tem contigo? Defende o teu território. Também. Porque também não te vai dar ajudas financeiras, ou vai? Vai. No caso da Arábia Saudita, sim. Não é só no presente. No caso da Arábia Saudita tem a ver com... Então, nunca ninguém quer apoio do Estado. E sim, por exemplo, a Arábia Saudita não se pagava impostos porque o próprio Estado é que investia o dinheiro dos lucros que tinha. Exatamente, e em relação aos negócios, sei lá, a Suécia, o Estado sueco tem interesse em
cobrar o máximo de impostos, Não. mas também vai fazer o pagamento de todas as necessidades da sua cidadão. O Estado sueco compra ações e vende ações e de empresas. Isso todos os Estados. Sim, Todos os Estados. sim. Os fundos de pensões e tudo isto, sim. Claro, Não, mas numa questão mais dinâmica, percebes? Numa questão mais dinâmica. Mas isso não- tem a ver com os Estados que têm superávit. Como é que um Estado que tem lucro, o que é que faz ao seu lucro? Nós não conseguimos imaginar isto como portugueses. Mas vamos fazer um exercício de imaginação muito Tu disseste isso, grande. eu imaginei uma grande distribuição de lucros, estás a ver? Tipo, A Arábia Saudita faz isso. não- Pegou e distribuiu. Esse é um exemplo. Chega ao fim do ano. Chegas ao fim do ano e divides com os teus sócios. Como cidadãos, podes fazer isso. Nós é que estávamos. Podes fazer. Nós tínhamos, nós no agora. fim do ano, tínhamos de estar a dar do Podes sempre estar a dizer, nós agora vamos fazer aqui uma guardar, que é para termos quando for necessário. Mas a certa altura, como tu sabes, neste mercado vivo, o dinheiro parado é dinheiro que desvaloriza, portanto tu tens que estar constantemente a investir. É E como às os vezes, prédios no Porto e em Lisboa, os apartamentos. sim, mas às vezes não tens prédios como Estado, não tens prédios propriamente para comprar. Repara, pensa no caso da Suécia, qual é a tecnologia que eles querem desenvolver? Eles já estão a desenvolver toda uma série delas. É o que é especificamente. E depois há todo o lado do mundo financeiro. E o mundo financeiro é uma realidade. Apesar de não existir, Não, existe. não existe, quer dizer, não existir. Isso é aquela brincadeira sempre mas tu achas que existe mesmo o dinheiro todo que existe? Em notas? Não. Pronto, então não existe, não é? Então o que é que define? Quer dizer, E cada não dia há sei, mais dinheiro. Não sei, Não, tu existe. viste o Narcos e as fotografias. Aquelas fotografias dos dealers americanos, dos cartéis. Eu acho que esses gajos, se não têm o dinheiro impresso todo do mundo, estão lá quase. Exatamente, mas o dinheiro continua a sair, não é? Portanto, o mundo financeiro vai multiplicando. E é um mundo que funciona por confianças, por confiança, claramente. Sim, Se vai dar lucro ou não. É como nós vemos, sei lá, ainda assim, há pouco tempo notícias de clubes de futebol que dão lucro e tu ficas do género, mas como é que um clube de futebol pode dar lucro? E houve não sei quantos milhões que se investiu e não sei quantos milhões que se tem, mas ao mesmo tempo tem-se de passivo centenas de milhões. São plataformas onde o dinheiro gira, passa daqui para ali e ao mudar de um lado para o outro multiplica. Contabilidades. Multiplica, é mesmo isso. Agora, Quem é que dizia que o mais importante na vida é ter um bom guarda-livros? um bom contabilista? Um bom contabilista, não é? Epá, não sei, olha, o Ricardo Salgado tinha um mau, pelo menos ele disse que era muito mau, Era muito mau. e que a culpa foi lá dele. Do contabilista. Ele era lá quem escrevia nos livros e Não me lembro. Não me lembro. calma, Zainal, calma. Não me recordo. Lá, Não dá. não foi feito jeito para ele depois ouvem isto. Corta um patrocínio. Nunca mais, olha, novo banco. Só se for o novo banco mau. Novo banco Nós vai, fazíamos apoio ao novo banco mau. o novo banco vai mudar de cor. Vai? Vai ter. Vai fazer rebranding. A sério? A sério, é para desligar totalmente. É isso, é vermelho. Não sei se será vermelho. Não sobram muitas mais cores, não é? Então, vermelho já há um. Amarelo não pode ser porque o Montepio tem uma publicidade horrível sobre. O mundo não pode ser. Se não gostar, como é que é se todos gostássemos da mesma cor? Se todos gostassem de azul, o que seria do amarelo? É mesmo que eles dizem. É mesmo isso. Essa não percebi. Então, que tu queres que. Tu vais lendo as notícias sobre o estado do Montepio. Eu sei. Tu vais lendo as notícias sobre a entrada do dinheiro da Santa Casa da Misericórdia no Montepio. Tu lês notícias no qual um dos novos administradores do Montepio é um dos principais devedores ao Montepio. Ou seja, tem créditos lá acima de 50, 60 milhões de euros. Por que motivo é que tu irias para aquele banco? Por um único motivo. Podes não gostar de azul. É o único motivo. Também, ok. É por uma questão cromática. bocado, É uma questão cromática. Não é uma questão cromática. O que é que gostas daquele banco? Olha, não, porque tu tens conta aqui no banco X. Cobra De uma determinada cor. Cobra menos. Lá estás tu. Mas nós queremos estimular nos clientes financeiros racional. Não!
Vai exatamente. Vai ao amarelo. Vai ao amarelo, mete no amarelo e estão a reciclar a publicidade da reciclagem. Que era o puto do mete no amarelo. Poderiam perfeitamente ter buscado como slogan também. Mas o novo Bake vai estar. Abram aqui conta a pôr com o espeto. Porque ia resultar muito melhor. Aí já é uma coisa mais da caixa de crédito, das caixas de crédito que agora são todas regionais, portanto, cada caixa de crédito é da sua já cidade. Deixou de ser. É. Agora já não há caixa de crédito agrícola que pertencia à caixa de crédito agrícola francesa. Parte. Sim, a maior. Não sei se era sócio maioritário já. Não, eles tinham, acho que antes Já não é família de Dom Duarte, não? Não. Casa por acaso era sócio maioritária da Caixa de Crédito Agrícola durante muitos anos. Não. Sim. Não é não, no sentido que não. Agora se calhar já não são, provavelmente. Mas já não são. Acho que a Caixa de Crédito Agrícola francesa foi que da última vez que foi preciso salvar a Caixa de Crédito foi a francesa que comprou e eles agora é que compraram com a divisão do Banco Sem Caixa. Eu aqui a falar de finanças, alta finança e banca, meu. Este podcast hoje está. É o chá. Já atrás. Ainda não estávamos a falar de madeira contorcida e agora vamos aqui falar de alta finança. Realmente. Saudades de. Saudades da semana passada. De alguém que faça cera na guarda. Falar nisso. Ainda não apareceu ninguém que tivesse feito cera na guarda. Ainda não falei com uma pessoa da guarda que eu conheço. Muito tarde, o meu amigo na guarda, que ainda não tenho falado com essa pessoa para lhe pedir. Mas Mercedes. Mas pode ser um carpinteiro. Eu vou identificar-te e vou dizer que estou a falar de ti, que é para tu ouvires este podcast, depois tens de ouvir o 0, que é para perceberes o que é que nós estamos a falar. Ou novamente desafiamos todos a ouvirem todos os episódios de seguida. Ou seja, começar no 0 de seguida. É que cada semana vai se tornando mais interessante. E não bebam chá. Se não vão sentir doentes. E se forem acompanhando nas bebidas enquanto ouvem, vai ser esquisito. Pois é, eu fui interrompido logo no princípio quando estávamos a dizer às pessoas que nos estão a ouvir que se quiserem enviar temas, e depois fiquei por aí, se quiserem enviar temas, se quiserem dizer alguma coisa, comuniquem via plataformas sociais, porque fazer um comentário na caixa. Como fazer um comentário na caixa, fazer um coraçãozinho, um raiva também. Eu gosto dessas diferentes opções e ainda não puseram o não like. Ainda não puseram que é o dislike. O dislike, já disse. Normalmente eu digo. Ok, gosto que não gosta. Fazes like quando não gostas também. Sempre. Eu já não faço likes, eu faço, mas é a única coisa que eu posso dar. Eu cerveja quando te telefono a dar os parabéns. Eu contribuo. Telefonar ao banho. Não tens o meu número, como é que é? Não, mas estava aqui a dizer, então, temas pedidos, que é uma coisa que nós aceitamos, falamos de bom grado, ou então vamos ignorar completamente. Não, é uma coisa que não sabemos fazer. Podemos, aliás, até dizer porque é que não falamos. Podemos, às vezes, dizer porque é que não falamos. Não é um podcast. Eu vi esta semana o final do Miguel Esteves Cardoso com o Bruno Nogueira, que me custou um bocado. Uma coisa é que Miguel Esteves Cardoso estava constantemente a ir buscar o caderninho dele. Ele depois passa por uma série de rituais antes de chegar ao caderninho, e depois dos tiques dele, e depois pega no caderninho e tem de tirar o elástico do caderninho, abrir o caderninho, procurar a página do caderninho, baixar os óculos, pôr a língua de fora mais 3 vezes pelo caminho, até que o Bruno Nogueira continuava com a conversa e dizia: o que é que nós não falamos mais enquanto fizemos o nosso programa? E lá eu, Miguel Esteves Cardoso, pegava no caderninho, tirava o borracho do caderninho, abria o caderninho, procurava a página certa, baixava os óculos, tinha posto a língua de fora 3 vezes, e quando ia dizer, olha, por exemplo, e o Bruno, pois, porque esta coisa de não se falar sobre nada, nós, por exemplo, estamos aqui, e continuava ele com não
tem nada a ver com uma crítica sobre. Eu só me gostou ver Miguel Esteves Cardoso com tantas boas ideias que não foram faladas de certeza absoluta. Eu não vi todos os episódios, vi também alguns, não vi. mas os temas que iam sendo abordados eram interessantes, agora eram ideias soltas. Sim. Ideias soltas que abordavam. Perfeitamente, não vejo. Mas o homem ali a ir ao caderninho e não saiu. Eu estava curioso, sabes, que de vez não é trabalho de casa estar a ouvir para ter ideias. Eu de vez em quando estou a ouvir coisas e lembro, olha, isto era uma boa coisa para se falar no podcast e depois nunca mais se fala. Depois anoto que é para falar um dia mais tarde. Quis trazer um caderninho. E é uma questão de tu quereres falar sobre matemática específica. Tu tens sempre temáticas específicas de que falas. O que é que pensas? O que é que vou falar ou não vou falar? Podemos falar sobre temáticas específicas para quem nos ouve. Sim. Ter para falar com pessoas. Fazer ao contrário daquilo que estávamos a pedir. Que eu estava a pedir. Mas aí confesso que é uma coisa que não me interessa muito. Não sei, não tenho grande sugestão para dizer o que é que as pessoas devem dizer. Não é para dizer o que é que têm a dizer. Mas vamos por aí. Agora vamos fazer uma temática sobre o que é que as pessoas querem falar. Ainda por cima as pessoas não dizem nada, por isso aguentem-se. Não é nós. Lá está, tem a ver com a questão da participação nestas coisas e que é as plataformas, as pessoas têm que ser todas interativas. Ainda agora ouvias há pouco o Boni a dizer eu ponho gosto, que é uma forma de dizer que estou ali. Porque o feedback é assim tão necessário em relação ao que se faz. Preciso saber, é preciso. Também. Se estás a fazer provas e estamos todos de acordo. Mas qual é o teu objetivo quando tu fazes? Não, é preciso essa resposta. Sim, é preciso essa resposta. Não estás a fazer só para ti. Mas estás a experimentar e estás a fazer por ti. Não estás a fazer em função. É que depois parece que fazemos uma pressão imensa sobre o espectador. Não estou aqui a falar especificamente sobre o podcast, mas também. Parece que temos que fazer uma pressão imensa de género. Tens de comunicar, hein? Se não comunicas, tu não estás vivo. Estás perfeitamente. Podes ser um ser mais consumidor da coisa e não criador da coisa. Não sei, pá, sinto, já falámos disto aqui uma vez, esta necessidade constante de toda a gente ser criadora. Todos têm que ser criadores. Não me levem a mal por eu fazer isso por profissão. Tem a ver, mas tem muito a ver com isso, João. Não é, eu faço e os outros não podem fazer. Não é nesse sentido. Se tens alguma coisa significativa para dizer, ou para fazer, ou para expressar, expressa. Agora, eu sinto uma necessidade de me expressar. Pá, está bem, ok, mas alguém quer te ouvir? Não interessa. Então não interessa. Então porque é que, quando criamos, hoje em dia, por causa do peso das redes sociais, o espectador tem que reagir? Não é o peso das redes sociais, mas isso é uma coisa que pertence à reação à obra criada. Olha, estava no teatro, não é? As pessoas no fim levantam-se e vêm-se embora a dizer uns, olha, eu até gostei, mas não reagem. Assim, com aplausos no fim, ou não? Não, mas percebes? Se gostaram, Sim. aplaudem. Não são obrigados a aplaudir. Não, se gostarem, aplaudem. Pertence à convenção, certo? As redes sociais e estes fenómenos ainda não estão convencionados. Estão convencionados. Não estão. Deixa-me dizer porque é que acho que estão convencionados. Exatamente esse aspecto. Comuniquem, digam, falem. Isto é como ao microfone que nós estamos sempre à procura, bidirecional, vem dar para os dois lados de comunicação. Eu farto-me de ver e ler coisas que eu não tenho que dizer ao mundo que vi e li coisas, porque depois parece que sou eu que estou a aprovar ou não, a dizer, esta sim, esta não. Eu farto-me de ver coisas que acho que é interessantes e na maioria das vezes não ponho gosto. E depois começo a pôr gostos ou não, pensando na pessoa que publicou aquilo. Para esta pessoa, se eu puser o gosto, é importante. Não sei se vos acontece isso, mas a mim acontece. Assim, há uma coisa que pertence a esse esquema social. No sharing is caring. Partilhar é cuidar.
é uma... Desculpa, podia. Sharing is caring. Partilhar é cuidar. Que basicamente resume-se a esta ideia de que, num caso contrário ao que estás a dizer, se partilharmos as coisas, se dissermos aos outros, olha, vai àquele restaurante que agora que é bom e barato, vai ali comer. Eu estive aqui a comer e foi, hoje está na moda, o pessoal todo está a fotografar a comida, não é? Eu estive aqui a comer, foi bom, adorei, foi mesmo fixe. Qual é a necessidade que as pessoas têm de partilhar isso? O universo das pessoas já não tem o tamanho da rua, nem do número de telefone, nem de conseguir. Eu não falo as pessoas partilharem, eu falo as expectativas que as pessoas têm ao partilhar as coisas. As expectativas. Não, porque há de tudo, João. Certamente que há pessoas que fazem. Cuidado, Há certamente pessoas que fazem de todas as formas e mais algumas em termos da participação daquilo que pensam e daquilo que acham. Perfeitamente, é livre, aquilo é um telefone, podem fazer o que quiserem, é uma varanda, façam o que quiserem, mas é a expectativa que as pessoas têm de ser lidas e de ser ouvidas. Tal como a expectativa porque estão no seu direito de terem a expectativa da resposta. Não como... parece que seja partilhar o chá, olha, pegando na metáfora daquilo que estamos, ou fazendo metáfora com aquilo que estávamos a falar do chá, ou das cervejas no início, quem é que paga ou não paga, mas não parece que seja... Ok, tu vês aquelas pessoas que encontram qualquer coisa na net e dizem, olha tão giro isto que eu encontrei, quero partilhar com vocês. Eu rio-me tanto que eu quero que vocês riam também com isto. Isso é um tipo de post, ou um tipo de postura perante... não é afirmação, é uma partilha pura. É uma partilha pura. Outra é o pessoal que faz desafios, do género. Sei lá, estou-me a lembrar de um amigo meu que um amigo nosso, o Rui Pinheiro, que todas as casas de banho, homens e mulheres que encontra, tira fotografia do símbolo do homem e da mulher e publica aquilo. Ou o Humberto com as caixas de correio, todas as caixas de correio que encontra que são sui generis, publica, como se fossem coleções que querem criar. Mas aí já começa a haver, se calhar, uma expectativa. É aí que já começa a ser diferente. Não estou a dizer nestes dois casos. Mas eu acho que sim, aí já é uma perspectiva se as pessoas estão interessadas em ver aquilo. Está toda a gente a criar, acho que ainda não nos apercebemos minimamente, ainda por cima cá em Portugal, estamos longe do funcionamento que vai ter daqui a 5 anos, as coisas daqui a 3 anos, porque noutros sítios já funcionam de uma maneira completamente diferente e por muito habituados nós que estejamos que as coisas funcionem de uma determinada maneira, as coisas estão a mudar muito depressa, mesmo no sentido em que a criação já não é somente aquilo que as ideias antigas daquilo que era possível ser a criação e o aplaudir já não está só confinado às salas de espetáculo. Não está. O aplaudir também acaba por ser um bocado... vocês ensaiam os aplausos, os agradecimentos. Estás a falar em espetáculos? Sim, apenas por uma questão de limpeza. Sim, ensaias. Normalmente ensaias. Agora, há encenadores que criam quase uma cena inteira com os agradecimentos, há outros que é, pronto, e depois quando acender a luz entramos, agradecemos uma vez ou duas, digamos, combinar-se quando é que se entra e quando é que se sai, que é para não sair um ou dois e ficarem lá um ou dois pendurados, tudo à cabeçada, que às vezes acontece, isso é das coisas que é mais típico de cada companhia agradece à sua maneira, tem a ver com as pessoas que lá estão. Há pessoas que são desejosas de palmas e que arrancam palmas, forçam o espectador a dar palmas a segunda vez. E isso é das coisas que a mim, como ator, é das coisas que a mim mais me custa. Era uma comparação. Tanto. Mas era palmas. Era uma comparação que eu queria também ir um bocadinho por aí, agora quando fiz a pergunta. Que é, também acabas por te atirar ao like.
não é? Mas a partir do momento em que tu fazes uma coisa e pões para o mundo, Estás a expor. estás a expor-te ao like. Pronto, Estás a mas é expor-te isso, ao like. percebes? É isso. Agora, se tu pões mais a jeito ou menos a jeito, percebes? Aí tem muito a ver até com a própria ferramenta com que estás a usar, não é? Se antigamente as pessoas faziam cartazes e havia quem sabia onde pôr os cartazes e havia quem só pusesse os cartazes ali à volta de onde conseguia andar a pé. Não é? Há quem fazia cartazes mais bonitos e outros que faziam os cartazes escritos a caneta. E ao fazer os... Mas quando tu dizes os aplausos como likes, atenção, ok, aí está convencionado. É totalmente convencionado. Chega ao fim, aplausos ou não. Eu sei que em Portugal isto é difícil de encaixar, porque em Portugal, mesmo que tu não gostes, bates palmas. E há determinadas cidades em que garantidamente se vão levantar. Sempre. No Porto, Gostem ou não gostem. Agora, o que eu tinha a dizer, eu dei o exemplo contrário, que é gostares, adoraste, viras-te para o gajo bem, a sério, acabou o espetáculo, o pessoal, acabou, fechou a cortina, as pessoas levantam-se bem a dizer, foi mesmo bom, meu. E até não bateram palmas, mas disseram toda a gente aí vai ver aquilo. E ao fazer, era muito preferível. Era muito melhor, mas ao fazer, que palmas. Mas ao fazeres isso, ao fazeres, por exemplo, um espetáculo, volto a dizer, isto depende de pessoa para pessoa, mas pelo menos eu vou-te dizer como eu o encaro. As palmas, não vou dizer que é uma coisa desconfortável, porque não é desconfortável, mas, epá, isto é horrível dizer, mas eu tenho que dizer, o meu momento de satisfação vem a seguir aos agradecimentos quando acaba. Aí sim, para mim, é que acabou. Aí sim é que eu tenho prazer. Não tenho prazer nos aplausos. Ou se tive, são momentos muito específicos, tipo uma estreia, um aplauso de uma estreia tem um peso brutal, porque tu tiveste uma carga de adrenalina enorme e quando tu chegas aos agradecimentos já está feito. Aí sim. Mas depois quando entras em modo, pronto, normal, de trabalho, de fazer espetáculos, é quando acaba. Mas isto é uma visão minha, quer dizer, eu tenho o prazer de estar a dar a coisa. Portanto, se depois no fim as pessoas querem retribuir, também acho que é mal educado. Quer dizer, também não estar disponível para receber a simpatia dos outros. João, isto foi uma coisa que eu tive de trabalhar em mim, não estou a brincar. Tive de trabalhar em mim imensamente. Ainda hoje em dia, os meus colegas mandam vir muito comigo com a forma como eu faço agradecimentos, porque eu estou sempre a fugir. Estou sempre a fugir. Há gente que já me agarra à mão, que é para eu não fugir. Porque eu sou faço uma vénia, faço duas, foge. Fazem muito bem. Foge, não, fica. Estamos em 2018. Ok, e tu podes dizer, isso é... Não, o prazer que eu tive foi em dar, e depois se calhar também se tem que aprender a ter o prazer de receber. Mas para poderes dar mais vezes... Não sinto isso, estás a ver? Eu tenho prazer em dar. Pronto, lá está. É egoísmo, se calhar, da minha parte. Tens prazer em dar, mas gostas de dar muitas vezes. Ou chega assim duas vezes. Quanto mais vezes puderes dar, melhor. Esta conversa de repente foi parar ao outro lado da minha cabeça. Eu era só para falar dos aplausos, mas para vocês estão já a falar em dar. É na boa. Mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Mas tu queres voltar. Mas dás sem expectativa. Mas dás sem expectativa. Dás porque queres dar. Dás de coração. Certo. Mas a seguir fazes o que puderes. Para quê? Para ir buscar a palma. Ou entregas a alguém. Entregas a alguém. Não é para ir buscar a palma. As palmas começam. As palmas começam quando o espectador. As palmas começam antes. Quando ele vê o cartaz. Não. Quando ele vê o nome do espetáculo. Quando ele vê os artistas. Aí começa tudo. E o produtor, o promotor, o que faz o marketing, é o que te permite, não é? É o que te permite todas as noites poderes dar. Acho que agora abriste para além do teu trabalho. Acho que agora abriste muito a coisa, a noção global do espetáculo. E ainda mais não nos esqueçamos que isto vinha do Facebook. E que vinha do... Mas era aí que eu ia voltar, porque assim, eu estou agora a agitar no ar um telemóvel. Sim. Um telemóvel é hoje em dia o promotor, o produtor, é a ferramenta, tem a máquina fotográfica e pode escrever o texto por cima para fazer o cartaz, sítio de divulgação. Mas é um sítio onde quem responde não se inscreve.
Mas Pronto, é um sítio- tal como é o quando ato- tu pões o cartaz na rua. Não, porque é diferente. Ok, quando tu pões o cartaz na rua é uma coisa diferente, João. Eu não concordo contigo em relação ao que estás a dizer com o cartaz como sendo parte do espetáculo. Não considero. Não. Aí tu estás a fazer uma coisa diferente, chama-se divulgação. E divulgação é uma coisa. Pronto. Agora, dentro disso, mas o cartaz pode ser artisticamente, isso é outra conversa. Estamos a falar de divulgação. Se tu queres falar sobre divulgação no Facebook, sim senhor, ok, eu entendo, fazes um post e tu queres que seja o mais visto possível. É isso que eu estou a falar. É exatamente esse aspecto. Tu estás a fazer para divulgação ou porque tu queres especificamente que aquele assunto... Tu queres dar aquele assunto, tu queres discutir aquele assunto, tu queres... É fazê-lo para ser visto. Ou é fazê-lo para ser visto. Não sei se foi claro, se calhar foi um pouco confuso. Eu se calhar vou dar a resposta. Só para acabar a ideia que é muito rápido, enquanto o espectador, no momento em que está a ir, por exemplo, a uma sala de espetáculos, e quem diz para teatro diz para todas as coisas e mais algumas, ou para qualquer evento, ao ir está a participar nas redes sociais, a coisa de pôres um gosto ou não pôres um gosto, eu não interpreto como um participar. Acho que neste momento não tem peso. Podes-me dizer assim, mas os senhores que distribuem dinheiro no Google é assim que definiram que é assim que tem peso e não tem peso. Estamos todos de acordo. Os senhores que distribuem dinheiro Estamos todos de acordo. Agora, eu não acho que uma coisa que eu escreva no Facebook esteja com a perspectiva de ver quantas pessoas é que vão por gosto ou não por gosto. Eu cheguei à varanda e barrei. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Se eu quis partilhar, se calhar era numa visão muito egoísta. Eu quis partilhar aquilo. Agora, se alguém quis ouvir ou não, isso deixo às pessoas. Se não é quase aquela dor. Mas estás mesmo a ouvir? Mas estás mesmo, é? Ora, diz lá sim ou não. Diz lá sim ou não. deixa-me falar. Deixa-me falar. A ti? Não é isso. Não é. Deixa-me falar. Fala. Não sei, eu tenho tanta pouca coisa para dizer. Gosto tanto de apreciar as coisas e o que é antagónico em relação ao que aqui fazemos. Tenho uma... Não é? eu conheço uma miúda que é blogger. Não é blogger profissional, apesar de ela não se importar. Tenho a certeza que ela não se importava de ser blogger profissional. E ela esforça-se ao máximo por o que ela faz como blogger, roupa, unha, o que é que seja, de partilhar da maneira que ela quer partilhar, e também esforça-se ao máximo para que o blog dela chegue ao máximo de sítios possível. Não é só uma questão de pôr, mas de vez em quando ela participa em concursos que obrigam, entre aspas, a fazermos likes. Porquê? Isso vai gerar, são clickbait, não é? Isso vai gerar cliques na tua página. Agora, o que é importante ter estes cliques na tua página ou não? Não sei. Eu acho que uma banda pode tocar para 20 pessoas ou para 20 mil. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Lá está. Se calhar tem a ver também com mais um defeito profissional meu, que é: não tenho a mínima dúvida que a forma de divulgação leva espectadores a uma sala, mas o que leva mais espectadores a uma sala são pessoas que viram antes e que gostaram e que recomendam a outras. É por rede própria. E às vezes nem sequer põem like. Na maioria das vezes nem sequer põem like. Então diz-me só. É mais por rede. Agora, isto se calhar faz com que não estejam 10 mil pessoas dentro de uma sala de espetáculos. O panorama musical, por exemplo, em Portugal, reflete isso. As pessoas... Não, podes repetir, desculpa. O panorama musical, por exemplo, reflete isso. A larga maioria das pessoas... Estás-me a falar o quê? Ao contrário. E o teatro é a mesma coisa. Não, é diferente. É ao contrário. Não. Quem é a sala de espetáculos, ou a produtora de espetáculos, ou o diretor que mais público tem em Portugal? Neste momento, sim, Brunos Nogueiras e espetáculos desses. Certo. Que tem muito mais likes do que o pessoal que vai ver. Era o que eu estava a dizer. Não, stand-ups. Era o que eu estava a dizer. E teatro? De teatro formalmente? Tens menos. Mas o número de espectadores é mais baixo. Mas aí é que é o contrário.
Não há lá férias. E as pessoas vão lá à férias porque eu fui ver e foi muito bom, ou porque vão, é institucional, está montado, é uma máquina de produção. Acho que o La Féria foi uma máquina de produção até há 5, 10 anos atrás. Não estou a falar. E sobretudo tem que perceber, por exemplo, mesmo quando ele já vai lá mais para cima, para o Porto e tudo isso, já ele está numa fase de decadência. O mérito não tem nada a ver com isto. Na minha opinião, sim, o mérito não tem nada a ver com isso, comparativamente pelo que me deu a entender. Não é? Tu estás a falar, por exemplo, se a coisa for sólida, se o trabalho for bom, o mérito faz com que uma pessoa veja e depois diga à outra e não chega. O mérito não chega. Chega. Não chega para as massas. Jeitinho. Não chega para as massas, não chega. Sim, isso é para tocar no estádio de Alvalade. Pois se tu queres massas, tens de trabalhar noutra coisa. Exatamente, não é para isto, não é com isto. Não é com isto. Porque se é para isso, então desculpa. Então estamos a partir de uma base que... Então a estrutura, para tu fazeres isso, para tu dizer essas massas, então a tua estrutura de produção, logo à cabeça tem que ser outra. Porque senão as massas, essas massas que tu... Como assim? Porque são as massas, essas massas que são mais generalizadas, ou seja, não é pessoal que vem por interesse, porque vem interessado sobre aquele assunto ou sobre aquela forma de fazer. Sim. Tens que fazer para as massas. Exato, e começas a fazer para as massas, sim. Tens que fazer para as massas, não é fazer para ter massas, ou para ter alguém, tens que fazer para as massas. Tens que dar o que o povo quer. Se tu queres, por exemplo, que um podcast seja para as massas, não dura 1h30. Claro. Mas isso foi a primeira coisa que eu disse logo no primeiro podcast, atenção. Eu não estou a falar, é que eu estou a ouvir essa coisa do se tu queres. Não, o que eu estou a tentar... isto generaliza para outras coisas, não é só para o podcast. Dou-te exemplos de massas, ou melhor, o fenómeno, volto a dizer, o fenómeno computador de telemóvel, o fenómeno internet moderna, as massas são 4.000 pessoas em Portugal, o fenómeno é este, são 10.000 pessoas, estamos a falar de visualizações semanais. 10.000 pessoas é muita gente. Online não é ninguém. Mas eu estou-te a dizer, é que 10.000 pessoas é muita gente. Portanto, isso já é massas. São os youtubers portugueses. Os youtubers portugueses têm 2 milhões de partilhas, 2 milhões de visualizações, não sei quantos milhares de seguidores. Porque as visualizações multiplicam-se para o número de seguidores. A máquina de produção, qual é a máquina... pronto. Qual é a máquina de produção de um blog? É a sua divulgação, com certeza. É ele, e é a sua divulgação. Modernidade. E é encontrar um local onde se faz análise. Onde se faz análise de blogs, ir a críticos de blogs, ir a referências de notícias de portais que dizem os 5 blogs que agora são agora a minha pergunta, e é dizer partilhem-me ou é não dizer nada? Tu tens de partilhar, tu tens de pôr disponível. Tu tens de pôr disponível e tens de sugerir. Tu tens de gerar a dinâmica que tu queres. Porque online, se tu ficares sentado a olhar para aquilo não mexe. Não, eu acho que pode mexer. Agora mexe é com calma. Pois. Mas não tem mexe é com calma. Brincando ou fazendo um paralelo que não tem nada a ver com a internet, tem a ver com séries de televisão. Às vezes só a segunda temporada é que aquilo depois pega. E a primeira já cria um pequeno núcleo de pessoas que foram vendo e que depois passam a palavra à outra e tu começas, a série passou a ser uma grande série de massas a partir da segunda ou da terceira temporada. Só comecei o Senhor dos Anéis na 4ª temporada. E aí sim. Toda a gente falava. Porque alguém me convenceu a ver os 3 primeiros episódios, mesmo assim. Mas mesmo no caso concreto foi alguém que teve de ter o trabalho de dizer, olha, não, vais fazer assim, vais ouvir isto. E depois fiquei colado. E a mesma coisa fiz eu a outras pessoas. Que foi, olha, mas eu não vejo o Senhor dos Anéis. Tá bom, tu não vês à vontade. Agora vais ver isto, vais fazer assim. Porquê? Sharing is caring. Mas é um sharing que
tu não fazes. Algumas vezes podes fazer no Facebook, através do Facebook ou da plataforma social que quiseres, mas a maior parte das vezes é exatamente isso que tu estás a dizer, através de uma conversa, é através de um chat que estás a ter, é através de algo. Exatamente. Da indicação. E é isso que te cria, isto voltando outra vez ao mesmo exemplo, é isso que te cria público. Então, mas não há uma divulgação. Claro que pões pões disponível. Agora, faz-me lembrar aqueles grupos. Faz-me lembrar aqueles grupos que fazem qualquer coisa e que depois estão na cidade a moer toda a gente. Já compraste o bilhete? Já tens? Já vais? Olha, vende aqui, toma. Quase género. Ir buscá-los, é aquilo que se chama ir buscá-los a casa. Às vezes é preciso fazer. Não digo que não. Agora estava a perceber uma coisa. Nós com 8 euros. Sim, isto agora falando concretamente do caso nós com 8 euros conseguimos promover o nosso site no Facebook, conseguimos promovê-lo para 1400 pessoas. Com 8 euros poupamos ao incómodo, neste caso, poupamos ao incómodo de estar a dizer às pessoas: ei, partilhem. Porquê? Porque gasto 8 euros e não tenho que estar aqui estás a ver? É só... Sim, mas para ti um post que está publicado normal, chamemos assim, e um post que diz em cima patrocinado, tu dás-lhe exatamente o mesmo peso. Tu não olhas, tu não topas logo diferença. Tu não começas logo a censurar a partir do momento em que lês lá patrocinado. Tu passas os olhos por ele e isso é o que interessa. É que a partir do momento em que diz ali patrocinado, tu já até saltas. Quem está com o telemóvel tens de passar os olhos por ele. Ok, pronto, lá está. Mas aí é publicidade. Mas aí é marketing e publicidade. Aí agora aparece um ensinador da meu. Aí é marketing e publicidade. Aí não me interessa. São áreas que não... Pronto, boa, fiz porreiro, mas não. Desculpa, mas um ensinador que não gosta de marketing e publicidade está a fechar portas. Não está, delega. Faz isso agora. Não, mas tens de fazer que é aquela coisa que tu ouves dos atores de Hollywood. Vimos tirar fotografias. O ensinador sabe perfeitamente. Não é uma questão de tirar fotografias. Mas a fotografia faz parte. A questão não é essa. A questão é, por exemplo, no dia da estreia tens que fazer 8 entrevistas. É necessário, é isso é que faz a divulgação do espetáculo, não sei quantos. E então vais fazê-lo no dia da estreia, andas ali a repetir aquela coisa que às vezes até ouves dos atores: finalmente é a minha última entrevista de promoção a este filme, eu já não aguento falar sequer deste filme. Tem de passar por ela. Pois é, porque isto é um negócio. Se for um negócio, então tens toda a razão. Não é um negócio. Pronto, é isso. É as massas. É exatamente, é as massas. Não é um negócio. Não, independentemente das massas, não é um negócio. Desculpa, toda a gente tem... É assim, toda a gente tem de pôr... Toda a gente tem de pôr comida em casa, não é? Que eu não vi chá. Toda a gente tem de pôr comida em casa. Toda a gente tem de pagar a casa. Toda a gente tem de pôr comida em casa. Estamos todos de acordo. Não é dar nem de boa vontade, não é? Lá está. É isso, só se tivermos realmente, pronto, deixamos de ter Estado, deixamos de ter nada, é cada um por si só, e depois vamos fazer aquilo que a gente sabe. Lá está, se tu vendes vinho em vez de chá, vais fazer mais dinheiro. Não é? Porque há mais pessoas a beber vinho do que chá. Se tu fizer... Eu costumo sempre dizer o que é para enriquecer. Tráfico de armas. Então, já que é para fazer dinheiro, já que é para negócio, não é? Tráfico de armas não dá assim. Tudo é negócio. Não queres fazer uma promoçãozinha para a gente fechar isto? Não queres fazer uma promoçãozinha para a gente fechar isto? Um promo? Faz um promo. Temos de fazer um promo. Faz lá um promo. Então, mas um bom. Não tenho, então não deste preparação. Eu nem sequer fui tirar fotografias para o promo. Faz uma fotografia. Beijão. Faz uma cena, vai. Então, peraí, como é que é? Vai, 3, 2. Peraí. Sim, mas não é que é a cena do improviso. Não é? O quê? Então aí voltamos para a semana. A técnica do improviso, sim, mas... Vá então. Fechamos com sim, mas e com mais um bocadinho de chá. Hoje acabo eu, senão isto... senão isto não acaba. Gente que bebe chá. Bebam vinho, pessoal. Bebam vinho. Yay!